Olá, bom dia, como vai? A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Que bom que você está aqui, reservou um espaço, um pequeno momento para compartilharmos a palavra de Deus, fazermos a nossa reflexão da manhã, segunda-feira, chuvosa, chove. Vou dividir um vídeo que estou fazendo porque vai ser longo, eu sei que vai ser longo e eu quero dividir então em duas partes, tá bom? Hoje vamos apresentar a primeira parte e depois então na terça-feira, que é feriado amanhã, né, 15 de novembro, dia da proclamação da República, e eu quero compartilhar com você alguns versos do capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Este capítulo é um capítulo triste da história de Davi, o ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, como foi definido pela palavra de Deus, porque Davi, ele era fiel ao Senhor, ele louvava ao Senhor, ele confiava no Senhor e por isso foi vencedor de muitas guerras e muitas batalhas. Matou um urso com as suas próprias mãos, destruiu um leão, e derrubou o gigante Golias e cortou-lhe a cabeça. Esta é a história do rei Davi e foi um guerreiro que venceu muitas batalhas, muitas guerras, principalmente contra os filisteus. E no capítulo 11 diz que Davi comete adultério com Batseba. Era a mulher de um dos capitães do seu exército, chamava-se Urias. E ao trazer Batseba para o palácio, porque Davi estava no palácio enquanto seus homens estavam guerreando, diz a palavra de Deus, né, decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, no palácio, ficou em casa. E ele estava lá em devaneio, né? Pensando na vida e tal, e viu quando Batseba estava banhando-se ao longe, dava para avistar, e Davi então trouxe Batseba, deitou-se com ela, e Batseba ficou grávida de Davi, mandou avisar Davi que estava grávida, e agora Davi não sabia o que fazer, e estabelece uma estratégia para pôr fim na vida de Urias, o seu esposo. Olha que coisa maligna. E então ele manda chamar Urias para ter um encontro com ele. Urias veio até o palácio e Davi disse para ele assim, olha, fica aí um pouco, descanse da batalha, você está cansado, né? Mas porém diz a palavra de Deus no capítulo 12, no capítulo 11 diz assim, respondeu Urias a Davi, vamos ler o 10, fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, por que não desce à tua casa? Você não está cansado da batalha? Vá para casa, descanse, fique em casa. A estratégia de Davi era que, em vindo Urias para sua casa, deitar-se-ia com a sua esposa, e então o filho que ele fez seria dado como filho de Urias, porque era daqueles dias. Mas Urias foi fiel ao seu compromisso. Olha o que disse Urias. Por que não desceste à tua casa? Disse Davi a Urias. E respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive tua alma, não farei tal coisa. E então Davi viu que não dava certo o seu plano maligno, né? O seu plano terrível. Ele então convida Urias para um jantar, Urias participa do jantar, ele embebeda Urias, e então diz assim, diz o verso 13, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa.
Sabe o que Urias fez? Mesmo comendo com o rei e bebendo, né? Ele saiu dali depois do jantar e ele foi ter com os servos de Davi, que era o corpo da guarda que ficava na entrada do palácio, onde os servos ali, os soldados ficavam, dormiam ali, e Urias dormiu ali. Sabe por quê? Porque Urias pensava assim, como posso eu descansar aqui, ficar de boa, enquanto os soldados, enquanto o próprio capitão Joabe do exército está lá lutando, estão dormindo ao ar livre, estão na frente da batalha, estão expondo a sua vida a risco para defender a nossa nação, e eu dormiria então com a minha mulher em paz? Claro, Urias tinha compromisso, Urias era responsável, Urias sabia do seu dever, jamais ele dormiria, jamais ele se deitaria para folgar-se, para ficar de boa com a sua esposa. Isto é responsabilidade. Claro que este episódio triste, este fato negro da vida, negativo da vida de Davi, ficou registrado aqui na palavra de Deus no capítulo 11 para o nosso exemplo. Um exemplo positivo e um exemplo negativo, né? O negativo, o pecado de Davi, o adultério de Davi com Batseba. E o exemplo positivo foi a atitude de Urias para com o seu Deus e para com o seu rei e para com os seus companheiros de guerra. Ele disse assim, como posso eu descansar, deitar-me em casa enquanto os meus amigos, enquanto Joabe, o comandante de batalha, estão à frente da guerra, lutando, expondo a risco as suas vidas, em risco as suas vidas, e eu ficaria aqui, dormiria sossegado? Jamais, longe de mim fazer isso. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa, disse Urias.